Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Lisandro Abulatif e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como acessar os dados do Censo 2022 aqui do Brasil. São dados que foram publicados recentemente, agora em 2023. Tem informações bastante úteis para quem trabalha com informações populacionais, precisa realizar análises de dados, enfim. E aqui eu vou mostrar para vocês onde acessar esses dados, como fazer o download desses dados e como abrir esses dados em um software de manipulação de dados para análises em geral. No nosso caso aqui nós vamos utilizar o Nime e vamos mostrar como acessar esses dados e já criar algumas tabulações, algumas preparações para visualizar esses dados de uma forma mais didática, mais clara, até para poder compartilhar essas informações com outras pessoas caso necessário. Então segue esse vídeo até o final para que tu possa conhecer bem como é que funciona todo esse processo. Já vou te pedir para deixar um like, te inscrever no canal, ativar o sininho também para que tu possa ficar atualizado com outros vídeos que nós fizermos aqui. E vamos direto ao assunto agora. Então, primeira parte, como acessar os dados do Censo de 2022. Para isso, aqui no site do Censo, nós vamos vir no menu Resultados. Ele vai abrir esse dashboard aqui para vocês com algumas informações já condensadas, compiladas dos dados. E nós vamos vir aqui na guia Downloads, no menu Downloads. E tem essa opção aqui, ó, das divulgações. A mais recente, de 2023, já junho de 2023, população e domicílios. Vamos clicar aqui, ó, tabelas. Ele vai abrir a página, então, com os arquivos propriamente ditos, ó, os grupos de arquivo que vocês podem baixar dos dados disponibilizados do Censo de 2022. Então tem os resultados por domicílios. Se vocês quiserem analisar, por exemplo, a questão das características ou quantidade de domicílios nas cidades, nos municípios, o uso é dessa tabela aqui, tá? dessa tabela. Se vocês quiserem analisar a população, as questões populacionais, nós vamos utilizar essas tabelas aqui, ó, especialmente no nosso caso, a tabela 2.1. Nós vamos trabalhar com essas duas para mostrar a diferença para vocês e até como é que vocês podem trabalhar com elas. Outra coisa importante aqui é que vocês podem baixar esses arquivos tanto em formato XLSX, que é o formato utilizado, a extensão de arquivo do Excel, ou ODS, que é a extensão de arquivos do OpenOffice ou LibreOffice, dependendo do software que vocês estiverem utilizando. Então tem essas duas possibilidades. Vou começar fazendo o download aqui dos municípios recenseados. Ó, e ele te dá aqui as formas de agregação, ó, Brasil como um todo, grandes regiões, unidades da federação, concentrações urbanas e municípios. Vou clicar aqui para fazer o download. Ele já salvou. E vou fazer o download aqui também de população residente. Vou acessar esses dados aqui na minha pasta, ó, são essas duas tabelas, esses dois arquivos compactados. Vou descompactá-los aqui. E vamos ver o que tem aqui dentro. Vou começar pela tabela 1.1. Ele traz uma série de arquivos, ó, um agrupamento dos dados pelo país e grandes regiões, concentrações urbanas, unidades da federação, que são os estados, e os municípios. Vou abrir aqui os municípios. Vamos ver como fica. E ele traz aqui, ó, então, por tipo de domicílio, ó, esse é um dado bem interessante, o total e por tipo de domicílio. A quantidade de domicílios segundo os municípios do país. Essa é uma informação bastante útil que nós podemos trabalhar. Então, ó, nós temos aqui, ó, domicílio particular, particular permanente, permanente ocupado, é diferente porque pode ter um domicílio não ocupado. Foi feita entrevista realmente para o censo, sem entrevista, domicílio permanente não, particular não ocupado vago, uso ocasional, particular improvisado, uso coletivo, coletivo com morador e coletivo sem morador. Então são dados com os quais nós podemos trabalhar. Uma coisa importante para nós trabalharmos com esses dados aqui é que vocês, dentro de algum software, vocês vão perceber que ele tem
no formato que o IBGE está disponibilizando a tabela aqui, ó, tem algumas células mescladas, ó, de município, essas outras aqui. Isso aqui para alguns softwares pode dar um pouquinho de problema. Então a minha sugestão é que vocês façam uma cópia dentro do arquivo mesmo, tá? Dupliquem essa guia aqui, ó. Vou botar aqui, criar uma cópia. Vou até renomear aqui. Vou botar cópia mesmo. E eu vou fazer o seguinte. Vou remover a mesclagem aqui, vou passar aqui para baixo. Vou remover essas primeiras linhas. Vou deixar apenas os títulos das colunas. Vou verificar como é que tá o final aqui. Esse IBGE aqui também, essa última coluna eu vou remover, porque não precisa, para deixar só os dados aqui na guia cópia. Vou salvar esse arquivo. Então esse aqui é o arquivo de domicílios. Agora eu vou voltar aqui e vou olhar na pasta tabela 2.1, que é a da população. Mesma estrutura, ó, tem os dados por o país como um todo, grandes regiões, concentrações urbanas, unidades da federação e municípios. Vou abrir o arquivo municípios. E ele tem aqui, ó, a população por município do país. Então tem aqui, ó, população residente, área da unidade territorial, ou seja, quilômetros quadrados dos limites do município, e densidade demográfica, então calculando a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Mesmo processo aqui, eu vou criar uma cópia, vou duplicar essa guia, vou remover a mescla aqui, para baixo, vou tirar essas 3 primeiras linhas para elas não me atrapalharem. Opa. Aqui também. Vou ver a última linha, só uma linha mesclada. Deixo os dados aqui, vou renomear para cópia também. Agora vou abrir um software então para analisar esses dados, começar a tabular. Vou trabalhar com o Nime, alguns de vocês já conhecem aqui do canal. Quem não conhece, assista os outros vídeos que nós temos aqui, desde os primeiros, que nós temos um passo a passo de como utilizar o Nime, que é um software de Data Analytics totalmente gratuito e com recursos visuais. Aqui tu não tem necessidade de conhecimentos de programação para trabalhar com esse software, então ajuda muito. Eu já tenho um workflow aberto aqui, ó, para trabalhar com os dados do censo, botei o nome dele de Censo 2022. Vou pegar um nó aqui de leitura de dados de Excel Reader. Agora vou acessar aqui, ó. Vou vir aqui nas pastas que nós acessamos, que são aquelas pastas tabela. Tabela 1.1 foi a primeira. Vou abrir aqui e vou vir em municípios. Ó, notem que ele abriu aqui, ó, mas ele pegou, parece que ele pegou, os dados não ficaram bem organizados. Ó. As colunas aqui estão com os nomes para baixo, porque ele pegou aquela primeira guia, tá, que tinha os dados que nós corrigimos na cópia. Então eu vou vir aqui, ó, na Sheet Selection, e ao invés de pegar a primeira guia ali, eu vou pegar a guia, vou selecionar aqui, ó, Select Sheet with Name. Ó, tem a tabela e cópia. Eu vou pegar a cópia, que é a que nós ajustamos. Ó, e ele já corrigiu aqui os dados, então, para que nós possamos trabalhar com essas informações. Tá tudo aqui. Então tá aqui o nome dos municípios, nome com estado, total, particular, os tipos, tal, já informando que ele leu que o nome do município, ou melhor, a coluna município tem tipo de dado de string, e as colunas com as quantidades aqui dos municípios é com dados inteiros, né? Dados numéricos inteiros, que é esse izinho que tem ali. E ele só teve algum problema nas últimas colunas, ele botou um S aqui, vocês vão ver, ó, porque o IBGE por padrão ele põe esse hífen aqui quando o valor é vazio. E isso aqui, como não é um número, o Nime entende que não pode ser uma coluna com tipo de dado numérico. A gente vai ter que corrigir isso depois, mas sem dificuldades. Vou dar um OK aqui, vou executar, vou renomear aqui esse node para domicílios,
eu saiba o que eu estou carregando aqui, vou salvar. E agora eu vou pegar outro nó do Excel Reader, vou trazer para cá para pegar os dados populacionais. Vou abrir aqui em Browse, aqui na minha pasta, vou pegar o outro arquivo com o qual nós estávamos trabalhando, que é a tabela, ou a pasta tabela 2.1. Eu tenho aqui, ó, municípios. Os arquivos que nós temos aqui é o Municípios 2022. Mesma situação, ó. Ele apareceu, ele leu os dados aqui, mas ele apareceu, o título das colunas, ele apareceu em um outro local aqui, que não aquele que nós queríamos. Então, por quê? Porque nós fizemos um ajuste ó, notem que as células mescladas, ó, ele se perde um pouquinho e tem essa dificuldade. Dá para corrigir isso aqui direto, para ele abrir direto aqui, dá. Mas tem esse outro formato que nós fizemos e já deixamos pronto ali. Então, eu vou vir aqui no Select Sheet with Name e vou selecionar a guia Copy. Nós já temos os dados organizados aqui. E notem que ele já pegou aqui, ó, município, população, área e densidade. Já entendeu que aqui o tipo de dado do nome do município é string, o tipo de dado da população residente e da área da unidade territorial são dados numéricos inteiros, e a densidade populacional ele entendeu que são dados numéricos decimais, ou double, tá? Decimal, ele já botou o D aqui com o pontinho aqui fazendo essa separação. Então tá tudo certo, basta dar um OK, executar, e agora eu vou alterar o nome aqui também para população, para que eu saiba o que eu tenho aqui. Então tem domicílios e população. Já posso começar a trabalhar com esses dados tal como eles estão aqui, sem maiores dificuldades. Então até aqui eu te mostrei como acessar os dados, fazer o download e carregá-los em um software para análise. Agora nós podemos começar a trabalhar com esses dados aqui dentro. Uma primeira coisa que nós podemos fazer, ó, por exemplo, se eu quisesse fazer a separação desses dados aqui dentro, tem tabela específica para isso, mas se eu quero trabalhar a partir dos municípios, por exemplo, as tabelas aqui, se nós quiséssemos eventualmente separar aqui esses dados ou agrupá-los conforme o estado, tá? Porque aqui o nome ficou junto, ó, o RO é de Roraima, Acre, ou melhor, o RO é de Rondônia, tá? Nós temos Acre, Amazonas, enfim, tá? É nome mais o nome do município mais o nome do estado. Nós poderíamos separar isso, tá? Utilizando alguma funcionalidade aqui de manipulação de dados para fazer essa separação. Essa é uma possibilidade. Ou então nós poderíamos, claro, carregar diretamente esses dados aqui, ó, da unidades da federação. Vou mostrar para vocês. Vamos ver como está aqui, ó. Ele já tem esse agregado. Caso nós quiséssemos trabalhar com ele aqui por dentro, também seria possível, sem maiores dificuldades. Mas aqui dentro do NIME nós utilizaríamos Manipulation, Column, e aí ele tem aqui, ó, Split and Combine. Dentro desses nós aqui, ó, nós temos esse nó aqui, ó, Cell Splitter ou Column Splitter, que seria para dividir a coluna. Vamos ver os dois que eles nos trazem aqui, qual que nós poderíamos utilizar. E vou abri-lo. Pergunta qual coluna eu quero separar, vou colocar aqui município. Ele pergunta, tem algum delimitador? Sim, tem um delimitador. Nós podemos ver que sempre que tem esse abrindo parênteses aqui, eu posso criar uma coluna nova. Então vou usar esse delimitador, vou botar aqui município, o meu símbolo de delimitador vai ser este aqui. E ó, eu quero que ele crie aqui como uma nova coluna. Isso que ele vai fazer para mim. Então, ok. Vamos ver o resultado. Ó, ele preservou aqui a coluna antiga, pode remover ou não, mas ele criou aqui então agora uma coluna só com o nome do município e outra coluna só com o nome do estado. Claro que ainda ficou o parênteses a ser fechado aqui, então eu vou botar uma outra função agora aqui. Vou vir aqui no Convert and Replace.
eu tenho aqui o String Replacer. Vamos procurá-lo. Este aqui, ó. Trazer para cá. E vou dizer para ele que na coluna, vamos ver qual coluna aqui. Na coluna município ARR1, é o nome que ficou ali, depois a gente corrige isso. Sempre que tiver fechando parênteses aqui, eu quero que ele deixe vazio, não vou colocar nada aqui. Vamos ver como é que vai completar. Removeu ali o parênteses sendo fechado. Fez o que eu queria. Próximo passo, vou renomear essas colunas. Para isso, vou usar o Table Manipulator. E agora, nas últimas aqui, ó, essa aqui é o nome do município. Aqui, nome, underline, município. E nome, underline, UF, que é a unidade da federação. Estou passando um pouco rápido aqui porque eu já mostrei isso em outros vídeos como se faz. Vocês podem olhar nos vídeos anteriores ou ir olhando com calma aqui que vocês vão aprendendo também sem maiores dificuldades. Tá certo, pessoal? Então, dando um OK, executa aqui. Preservou o nome inicial e agora já corrigiu aqui também os nomes. Poderia talvez remover essa coluna, essa primeira coluna aqui, porque agora eu já tenho os nomes ajustados. Posso abrir novamente aqui, ó, e desmarcar a primeira coluna do município e passar essas duas aqui, ó, nome município e nome UF, lá para o início, para que elas apareçam no início da tabela aqui. Uma forma de trabalhar com isso. Vou dar OK. Novamente. E agora eu tenho os dados já organizados, o nome do município, unidade da federação, o estado e os dados. Resolvemos isso para os domicílios, salvar aqui, e vamos fazer o mesmo processo para a questão da população. Notem que até o nome da coluna é o mesmo, que é município, município. Já que eu vou trabalhar com a mesma coluna, que é essa aqui, ó, eu não preciso... Lembrem que uma das vantagens do Nime é reaproveitar o que já está feito. Então eu não preciso refazer todo esse processo aqui, puxando os nós de novo. De uma forma muito mais fácil, eu vou copiar tudo, Ctrl+C, Ctrl+V, conecto aqui, ligo este ponto, só abro aqui para confirmar, ó, está tudo certinho. Ele pede que primeiro eu execute aqui, ok. Executei esse primeiro nó, ele já habilitou os próximos para serem executados. Está com todos os nomes corretos aqui, vou executar. E notem que ele já arrumou aqui também, ó, nome do município, unidade da federação e a população, inclusive adicionando a área e a densidade populacional por município. E agora nós podemos agregar isso aqui de outras formas para trabalhar com esses dados, como por exemplo, se nós pegássemos os domicílios aqui, ó, poderíamos fazer uma agregação da quantidade de domicílios por estado do país, ou a quantidade de habitantes, tá? Poderíamos fazer isso aqui. Para isso, eu viria aqui nos nós, pegaria o Group By, vou agrupar por unidade da federação e vou pedir para ele somar para mim população residente, pegar aqui o sum, a soma, ok? E ele somou a população dos estados para que eu possa trabalhar com ela daqui para frente, aqui dentro desse fluxo, tá? Então eu tenho tanto os dados de município como os dados de estado. Da mesma forma, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou esse aqui não, porque nós vamos trabalhar com outro dado. Vou trazer o Group By aqui novamente. Tá? Vou pegar o agrupamento que eu quero fazer é por unidade da federação. E vou pedir para ele somar para mim, ó, somente o total. Total de domicílios por unidade da federação. Soma. Tá. Eu tenho agora aqui, ó, quantidade de domicílios e quantidade de pessoas por cidade.
Se nós quiséssemos saber, por exemplo, qual a média de ocupação de pessoas por domicílio, bastaria fazer agora o cálculo dividindo a quantidade de pessoas pela quantidade de domicílios. Fundamentalmente seria isso. Para fazer isso, primeira coisa, nós vamos juntar essas duas tabelas agora aqui. Vou utilizar um joiner. Onde nós vamos juntar esses dois arquivos, essas duas tabelas. Vou dizer para ele aqui que ele deve utilizar o nome da UF como referência. UF de join. Vou deixar aqui somente a população residente para somar com a questão aqui nesse caso é a soma dos domicílios. Então, ok. Executa. E agora tem aqui, ó, o sum total que vem daqui são os domicílios. Olha, ele criou uma coluna nova porque ele fez um agrupamento, né? E a soma da população. Em seguida, basta utilizar um outro nó agora, que é o Math Formula, que é para fórmulas matemáticas, enfim, vocês podem utilizar. Com esse nó agora eu posso dividir um valor pelo outro. Vou pegar aqui, por exemplo, população dividida pelos domicílios. Vou criar uma coluna nova chamada média ocupantes domicílio. Então, ok. Vou executar. E ele me deu agora aqui, ó, a média de ocupantes por domicílio nos estados da federação, nas unidades da federação. Então nós temos aqui agora informações interessantes, como por exemplo, a quantidade de domicílios, quantidade de população e se nós fôssemos, claro, aqui é uma medida de média, né, mas olhando em termos gerais assim, em média, em cada estado, quantas pessoas moram em cada domicílio, quantas pessoas habitam em cada domicílio. É uma forma que nós temos de visualizar esses dados aqui. Poderíamos colocar isso em um gráfico, por exemplo, aqui um gráfico de barras. Onde eu vou utilizar o nome do estado para apenas a média dos domicílios. Vou colocar aqui e para ele ordenar alfabeticamente. Melhor, vou tirar o alfabeticamente. Deixa normal aqui, vamos ver como fica. Executar e abrir. Pode levar alguns segundos porque ele está calculando e organizando os dados aqui. Mas já trouxe para mim agora a média de ocupantes por domicílio nos estados do Brasil. E aí nós podemos ver aqueles estados que têm uma média de ocupação de domicílios menor, como o caso da Bahia e Rio Grande do Sul, e aqueles com uma taxa de ocupação de domicílios, de pessoas por domicílio um pouco maior, como Amazonas e Roraima, são aqueles que têm uma taxa maior. Então, dessa forma aqui, conseguimos mostrar para vocês como acessar os dados do IBGE, onde acessar os dados do Censo 2022, como fazer o download desses dados, como abri-los no seu computador e acessá-los em um software de Data Analytics como o Nine. E aí mostramos para vocês também como realizar o passo a passo do uso dessas informações, pelo menos em um nível básico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é uma apresentação, esse é um vídeo básico ainda sobre os dados do censo, que serve para nós começarmos uma conversa. Eu vou deixar aberto aqui para vocês nos comentários para que vocês façam outras demandas, algum tipo de cálculo que vocês gostariam de ver, de repente nós colocarmos isso em um mapa, georreferenciarmos esses dados ou fazermos algum outro tipo de análise que vocês queiram, por exemplo, cruzar com outros tipos de dados. Coloquem nos comentários sugestões, dúvidas que vocês tenham para outros vídeos que nós vamos trazer aqui no canal também, com mais dados e possibilidades de uso desses dados do censo para as análises que vocês fazem, enfim, em termos gerais. Tá ok, pessoal? Então não esquece de deixar o like, te inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, especialmente pessoas que trabalham com dados populacionais, com dados do censo, que podem encontrar o uso para essas informações.
Compartilhe com teus colegas, é uma forma que a gente tem também de espalhar esse conteúdo que está gratuito aqui na internet e para que mais pessoas tenham acesso, tá ok? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.